Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Oremos. Santo Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença agradecidos pela vida, pelos cuidados, por tudo que fazes por cada um de nós. Te agradecemos por mais este dia de vida e também por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entender e viver na prática o que nós aprendemos em Tua Palavra. Abençoa todos os que estudam a Bíblia conosco cada dia, todos os que pedem orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta, dê vitórias e também que permaneçam firmes, confiantes que as bênçãos serão concedidas de acordo com a Tua vontade e no momento que Tu achares oportuno. Queiras abençoar Lau Kriegel e família, Nancy Mota, a sobrinha Isabela, que está em tratamento. Abençoes também Dalzira Jesus de Oliveira, Maria Angélica, Irani Dourado e todos os demais que nos escrevem pedindo orações. Tu sabes os motivos, as necessidades. Faça, Senhor, a Tua vontade, não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Para nós é gratificante podermos nos encontrar cada dia estudando a Palavra de Deus. Eu fico agradecido a Deus por cada um de vocês que ouvem atentamente os comentários e que leem também na sua Bíblia as passagens que nós aqui citamos, no intuito de conhecer mais a vontade de Deus e também de fazer a vontade dEle em suas vidas. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E como nós já temos dito, neste momento em que você vai ouvir uma mensagem, um comentário, uma pregação, seja de quem for, pare tudo que você estiver fazendo e se concentre naquilo que você vai ouvir, porque Deus quer falar. Então, se nós colocamos um áudio e continuamos fazendo as coisas que temos que fazer, nós não conseguimos captar nada. Simplesmente o áudio vai rodar e, no final, nós não ouvimos nada que deveríamos ouvir. Que Deus abençoe e que tenhamos essa consciência de prestar atenção no que nós queremos ouvir. Nós vamos continuar o estudo desta semana. Estamos falando sobre vivendo pela fé. Falamos ontem a respeito de Jesus. Ele vê a fé de cada um de nós. Citamos até aqui o exemplo daquela mulher Ciro-Fenícia. Ela foi até Jesus pedindo um milagre. Jesus não deu atenção. Depois Jesus disse que ele tinha vindo para as ovelhas perdidas da casa de Israel, não para os pagãos. E depois ainda que a mulher continuava insistindo, Jesus disse que ele não era lícito tirar o pão da mesa das crianças e dar para os cachorrinhos, mas ela disse: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem no chão. E Jesus falou: mulher, grande é a tua fé. Vai, e assim será concedido conforme o teu desejo. Vejam, irmãos, a fé, ela não é um sentimento. Eu não sinto que eu tenho fé. A fé, ela é um dom que Deus nos dá. E essa fé, ela precisa ser exercitada. Nós citamos aqui ontem também aquele centurião que pediu que os seus servos fossem até Jesus e falasse que o escravo dele estava doente e que Jesus o curasse. Então Jesus foi com os servos para a casa desse oficial e o oficial, quando soube que Jesus estava vindo, mandou pessoas ao encontro de Jesus e disse assim: olha, eu não sou digno de que você entre na minha casa, eu sou pecador. Fale apenas uma palavra e meu servo será curado. Jesus falou assim: olha, nem em Israel encontrei tamanha fé. E Jesus tem encontrado fé em nós, que somos filhos dele, que somos membros de alguma igreja cristã, evangélica. Temos nós tido fé como esse centurião, como essa mulher Ciro-Fenícia? A palavra de Deus nos diz, e nós até citamos isso aqui também ontem, que Efésios capítulo 2, verso 8 nos diz que a salvação, ela é pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Então a Bíblia ela é clara em dizer que nós não sentimos fé. Nós temos que ter fé. E quando nós temos fé, mesmo que seja uma fé pequena, se nós colocarmos ela em ação, ela vai produzir um efeito grandioso. Assim Jesus citou o exemplo do grão de mostarda, que naquela ocasião era o grão menor que existia, a semente menor. Hoje em dia, possivelmente já existem sementes menores do que a do grão de mostarda,
Mas Jesus disse assim, ó, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Por quê? O grão de mostarda, ele quase, se você colocar somente um grão na palma da mão, você quase nem vê. Mas, depois que ele germina e brota, cresce um arbusto, onde os passarinhos fazem ninhos, os passarinhos ali pousam. Assim também deve ser a nossa fé. Por menor que seja, ela precisa ser colocada em ação, ela vai crescer, vai produzir grandes efeitos. E a fé é algo que nós deveremos crer, que é o poder de Deus atuando em nossa vida. E nós lemos aqui em Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 3, o apóstolo Paulo escreveu: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Então vejam, Deus é quem nos dá a fé, é um dom que Ele nos concede. E também nós lemos em Jeremias capítulo 31 e no verso 3, o profeta Jeremias escreveu: há muito tempo o Senhor disse a Israel: eu amei você com amor eterno, com amor leal a atrair para mim. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele nos atrai. Nós somos chamados para irmos a Jesus, assim como nós estamos. Alguém nos escreveu dizendo que oremos por essa pessoa, que ela precisa mudar muita coisa em sua vida para depois se batizar. Mas não, nós precisamos ir a Jesus assim como nós estamos e buscá-lo cada dia, e Ele vai transformar a nossa vida. Se nós esperarmos ser bons, fazer as coisas certas para ir a Jesus, nós nunca iremos. Por quê? Porque a nossa tendência é má, é pecaminosa. E nós, por nós mesmos, nós não conseguimos vencer. Então Jesus está convidando: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. É o convite que Jesus nos faz para nós que estamos sentindo que estamos pecando, que estamos mal na nossa vida espiritual. Ele nos convida: vinde a mim. É do jeito que nós estamos, mas nós não vamos continuar do jeito que nós vamos a Jesus, nós vamos ser transformados. E essa transformação, ela vem no dia a dia, buscando a presença dEle, orando, pedindo forças para que nos ajude a vencer os problemas que nós estamos enfrentando em nossa vida. Nós sabemos que precisamos entender que a fé, ela não é algo concreto. A fé é uma resposta humana despertada pelo Espírito Santo. Deus é aquele que, em sua graça e por meio do Espírito Santo, nos atrai a si quando nós permitimos que Ele faça isso. E nós sabemos que somos salvos pela graça, mediante a fé, que é resposta à graça de Deus concedida a nós por meio da morte de Jesus. Nós cremos em Deus como resultado da graça de Deus, e isso está no centro do nosso relacionamento com Ele. E além disso, devemos lembrar que a fé não é um sentimento, como eu disse agora há pouco. Muitos não exercem aquela fé que tem o privilégio e o dever de exercer, esperando muitas vezes experimentar aquela sensação que unicamente a fé pode trazer. E eu repito, sentimento não é fé. Cabe a nós exercitar a fé, mas aquele sentimento de alegria e bênçãos, Deus é quem nos dá. E alguns podem sentir que não têm fé por não se sentirem perto de Deus ou por não serem tudo o que deveriam como cristãos. Porém, a fé é confiar em Deus, não só quando tudo vai bem, mas também na tempestade ou quando não entendemos o que está acontecendo. Os sentimentos não devem dominar nossa experiência religiosa nem nosso relacionamento com Deus. E é justamente quando pensamos estar distantes de Deus que precisamos exercer fé e clamar ao Senhor, como fez o pai daquele menino que nós citamos aqui ontem para vocês, Marcos capítulo 9, verso 24. Ajuda-me na minha falta de fé.
Sim, irmãos, precisamos clamar, falar com Deus, abrir o coração. Muitas pessoas pensam que fé é sentimento, vão à igreja, vão a um culto e ali muitas coisas são feitas, louvores, orações e todo aquele movimento que é exercido em determinadas igrejas para levar a pessoa a sentir a presença de Deus e então pensam que isso é fé. Não é. Sentimento não é fé. Nós precisamos aprender que fé é nós crermos em Deus mesmo que tudo esteja demonstrando o contrário. Como nós temos lido para vocês aqui, Hebreus 11, verso 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então nós precisamos colocar essa fé em ação. Se nós assim fizermos, nós vamos ver grandes coisas sendo realizadas em nossa vida por meio da nossa fé, o poder de Deus atuando em nós e nos dando vitórias nos problemas, nas necessidades e nas fraquezas que nós temos. Então todos nós recebemos de Deus esse dom, a fé. Agora ela precisa ser exercitada. Se você já é membro da igreja, é batizado, mas sente que falta a fé, clame a Deus. Peça a Ele, como esse pai desse menino, ajuda-me na minha falta de fé. E Deus vai ajudar. O que é que você precisa resolver essa semana, esse mês? Qual é a situação que você está atravessando? Você tem fé que Deus vai atender a sua oração? Faça um teste, faça uma experiência, clame a Deus, se coloque aos pés dele, ore. Como nós temos estudado aqui nessa série, ter um lugar apropriado para oração, um lugar tranquilo, quando ninguém está perturbando, ali você pode falar com Deus à vontade, quanto tempo você quiser. Deixe o Espírito Santo trabalhar em sua mente, em seu coração, deixe você sentir a presença de Deus quando você estiver falando com Ele em oração, e Ele vai se manifestar ali na sua mente, te trazer paz, te trazer a certeza de que Ele vai te dar a vitória que você está precisando em sua vida. Mas se nós não o buscarmos, se nós não clamarmos para que Ele nos ajude na nossa falta de fé, nada vai mudar. Tudo vai continuar como antes. Mas Deus ele quer realizar um milagre em nossa vida. Portanto, atendamos o convite de Jesus. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Atendamos o apelo de Deus ao seu povo. Eu amei você com amor eterno, com amor leal, atraí para mim. Vejam, Deus está nos atraindo através do seu Espírito Santo. Deixe Ele atuar, deixe Ele fazer um milagre em sua mente, em seu coração e ter uma vida transformada e que seja para a honra e glória de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Amanhã estaremos novamente juntos, continuando o estudo desta semana e desejamos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a nos colocar nas mãos dele e estar dispostos a fazer a sua vontade. Que Deus nos abençoe.